Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa nossa aula do Clube de Inteligência Financeira. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, um assunto muito interessante, que é, que é programação do seu subconsciente para a prosperidade, para o sucesso financeiro. Antes de mais nada, o que acontece? Deixa eu explicar para vocês aqui. Nossa mente é dividida entre mente consciente e subconsciente. Então, a nossa consciência é isso aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui agora. Mas o meu subconsciente é o que produz os resultados. Porque as minhas crenças, aquilo que eu mais acredito, está enraizado lá no meu subconsciente. Então, por exemplo, quando eu falo aqui de reprogramação de crenças, a gente está falando nada mais, nada menos do que o seguinte: eu reprogramar algo que foi programado anteriormente. Então, se eu fui programado para a escassez, eu preciso ser reprogramado agora para a abundância. Se eu fui programado para a pobreza, eu preciso ser reprogramado agora para a prosperidade, para a riqueza. Então, como fazer essa programação? Essa programação precisa ser feita a nível subconsciente. E é exatamente o que eu quero trazer para vocês hoje, como algumas ações para vocês fazerem isso, e eu quero explicar um pouquinho mais a fundo, porque eu já venho falando disso no clube, já falei algumas vezes, trouxe algumas coisas, mas eu nunca falei abertamente sobre como funciona, sobre o que é, como fazer e tudo mais. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje, beleza? Então, assim, vamos lá. Você programar o seu subconsciente para o sucesso financeiro é um processo fundamental para você cultivar uma mentalidade de prosperidade. Então, quando a gente fala de mentalidade, é o subconsciente. A gente não está falando de nível consciente. É o que o subconsciente vai trazer para o seu consciente. Mas, ao contrário, também funciona, ok? O consciente também consegue trazer para o subconsciente. Então, é fundamental para você cultivar uma mentalidade de prosperidade, de riqueza e atrair oportunidades financeiras, tá? Nosso subconsciente desempenha um papel crucial em nossas crenças, hábitos e comportamentos em relação a tudo, inclusive a dinheiro. Então, a gente vai explorar com profundidade como você programar o seu subconsciente para o sucesso financeiro, ok? E compreendendo por que isso é importante. E eu vou oferecer as técnicas para você alcançar esse objetivo, ok? O subconsciente é a parte da nossa mente que opera abaixo do nível de consciência, ok? E ele é responsável por armazenar as crenças e experiências passadas, como eu disse, emoções que influenciam nossas decisões e ações diárias. Então, muitas vezes, nossas crenças financeiras foram formadas lá na infância, por aquilo que você ouviu, viu, sentiu em relação à sua vida financeira. E com base também nas experiências e ensinamentos que você recebeu. Então, aquilo que seu pai, sua mãe falava, alguém que era autoridade sobre você, trouxe aquilo ali para você, isso foi imputado, isso foi programado. Porque uma criança, gente, é como se fosse um HD virgem. Imagina um pendrive que não tem nada, um celular que você comprou, ele não tem nenhum programinha instalado, ele é um celular sem nada, imagina isso. E você que vai escolher quais programas vai instalar. Só que o problema é o seguinte, não é você que escolhe, você é uma criança. Então, quem acaba escolhendo essas programações, quem acaba colocando essas programações, são seus pais, pais substitutos, avós, pessoas que são autoridade sobre você. Então, programar o seu consciente para o sucesso financeiro é essencial para você superar essas crenças limitantes e criar uma base mental que apoie os seus objetivos financeiros. Se você não tiver uma base ela tem que estar no subconsciente. Se você não tiver uma base, você não vai conseguir apoiar os seus objetivos financeiros. Você é como se você estivesse construindo uma casa sobre a areia. Uma hora ela vai afundar. Então, eu quero trazer para vocês aqui algumas técnicas para vocês programarem ou reprogramarem o subconsciente de vocês. Então, assim, se você já tem crenças positivas, vai fortalecer. Se você tem crenças negativas, isso vai ser reprogramado, ok? Primeira coisa, anote aí, papel e caneta na mão. Afirmações positivas. Como funciona isso? Você utilizar afirmações positivas relacionadas à prosperidade financeira. Por exemplo, eu sou rico, eu sou próspero, eu consigo, eu tenho capacidade de fazer muito dinheiro. Ah, Gabriel, mas isso é uma mentira. Esse é o problema. Uma mentira contada até para o seu subconsciente, várias vezes ela se torna uma verdade. Isso
fortalece. Então, crie afirmações que reflitam a mentalidade de abundância, que reflita esse cenário financeiro que você deseja ter e que você quer cultivar. Então, repita essas afirmações diariamente. Eu, por exemplo, tenho algumas afirmações que eu repito. Qual o melhor horário para você repetir isso? Durante a manhã, assim que você acorda e antes de dormir. Por quê? Porque você está num estado mais relaxado, tanto antes de dormir quanto assim que você acorda. Então, você, por exemplo, você está ali deitado, você fizer alguma dessas afirmações, isso entra, vamos dizer assim, entra no subconsciente de forma mais fácil, ok? Visualização criativa ou visualização extraordinária é você fazer uma visualização mental com os olhos fechados das suas metas, dos seus objetivos já realizados. Você precisa se ver já naquele objetivo. Isso ajuda a fortalecer, a reprogramar as crenças. Você cria novas sinapses em cima, ou até novas, né? Não precisa ser em cima, mas que você cria novas trilhas mentais de possibilidade. Então, imagine se vivendo a vida que você deseja, tendo o salário que você deseja, tendo os investimentos que você deseja, tendo o carro que você deseja. Isso serve para tudo, ok? Busque colocar detalhes, muito detalhamento, busque sentir você dentro daquilo ali. Você vê com os olhos da mente, ok? Então, quanto mais vívida, quanto mais real for essa visualização, mais impacto terá no seu subconsciente. Afinal, a mente, presta atenção, a mente, ela não distingue o que é real do que é imaginário. Por que que uma criança, ela viaja na maionese? Ela fala que ela é astronauta, que ela foi para a Lua. Por quê? Porque ela não tem limite, ela consegue visualizar isso. Depois que a gente fica adulto, a gente já tem um monte de crenças formadas, principalmente crenças limitantes, a gente não consegue mais visualizar isso. E você precisa fazer isso com frequência para que fique mais forte, ok? Outra coisa, uma meditação guiada para a prosperidade financeira. Você pode buscar meditações, ok? Ou até mesmo se você faz uma meditação, você já tem alguém que faz esse acompanhamento com você, você buscar meditações guiadas para a prosperidade financeira. Uma meditação nada mais é o quê? É algo que vai te guiar nessa visualização extraordinária, nessa visualização de vida que você deseja ter, ok? Essas meditações vão te ajudar a relaxar, ou seja, você entrar num estado mais tranquilo, que a gente fala um estado mais zen, ok? Que é aquele estado quase de antes de sono, antes de dormir e depois de acordar, é um estado mais tranquilo, onde isso entra no seu subconsciente de forma mais eficaz, ou seja, quando você faz a meditação, você relaxa a mente consciente e traz essa abertura para a mente subconsciente. Então, você fazer isso diariamente, isso pode te ajudar. Isso vai permitir que essas sugestões positivas que você está fazendo através da meditação guiada cheguem ao seu subconsciente de maneira mais eficaz. Toda vez que você consegue desligar o consciente, vamos lá, deixa eu te explicar aqui. Quando você dorme, você desliga o consciente. O seu consciente, ele desliga. Mas o seu subconsciente, aquilo que faz você respirar, que faz você se mover na cama, isso ainda está ligado. E isso é o subconsciente. Então, quando você consegue desligar ao máximo o seu consciente, por exemplo, no estado de meditação, onde você desliga os seus pensamentos, você relaxa, você desliga o consciente. Então, fica mais fácil de você acessar o subconsciente através dessas afirmações positivas que você pode encontrar numa meditação guiada. Talvez no YouTube você encontre em vários lugares, tem alguns aplicativos que fazem isso, mais voltados para a prosperidade financeira. Você vai encontrar alguns no YouTube, e eu não quero direcionar alguns aqui, porque eu não costumo fazer isso, ok? Outra coisa, escreva suas metas. Não adianta você ficar visualizando uma coisa aleatória. Você precisa ter metas escritas. Você precisa ter as suas metas. A gente já falou isso aqui no clube. Você ter as metas escritas de forma muito clara e de forma positiva. Você ler as suas metas também diariamente vai te ajudar, vai manter o seu foco e programar o seu subconsciente com essas intenções. Ou seja, você está sempre olhando, sempre revendo as metas, você ter isso muito claro, isso vai te ajudar também na hora da visualização.
Bacana? Outra coisa, repetição constante. A programação, essa programação do subconsciente, requer repetição constante. Imagina que é um hábito, gente. É como se fosse um hábito, que você precisa ali, igual o pessoal fala, 21 dias para você programar, outros falam que são 60. Você precisa de uma repetição constante para que isso crie o que a gente chama de uma sinapse, ok? Eu não vou entrar nesses méritos aqui, mas que crie uma sinapse forte dentro do seu cérebro. E isso aí é o que vai reprogramar a crença. Então, quanto mais você expõe o seu subconsciente a pensamentos e crenças positivas sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre riqueza, mais essas mensagens serão aceitas. Porque, deixa eu te explicar uma coisa, o seu subconsciente, ele pode não aceitar. Eu costumo dizer o seguinte, quando você fala uma frase para você mesmo, o seu subconsciente ele costuma dar umas respostas. Por exemplo, se você fala para você mesmo assim, eu sou rico, e o seu subconsciente, você vem um pensamento de que tipo assim, pô, isso é mentira. É o seu subconsciente falando. Ele está dizendo para você assim, ó, isso é mentira. Então, como você fazer isso para que isso entre? É esse estado de meditação, esse estado antes de dormir, depois de acordar, que você fala isso para você mesmo, ele entra de forma mais tranquila, porque o seu consciente ele não está trabalhando, ou seja, ele não fica tendo um diálogo interno entre o subconsciente e o consciente, ok? Então é importante que você tenha uma repetição constante para que o seu subconsciente ele crie essa trilha forte e de forma positiva. Outra coisa, elimine o diálogo interno negativo. Os diálogos, sabe aqueles diálogos que vêm, ai, não dá, não posso, não consigo, não vai dar certo. Você precisa eliminar isso. Como que você elimina isso? Trazendo de forma positiva. Então, esteja ciente dos diálogos internos que você tem com relação ao dinheiro, com relação à prosperidade, com relação à riqueza. E sempre que você notar algum desses pensamentos negativos ou autossabotadores, ou seja, não consigo, não posso, não dá, não vai dar certo, você substituí-los imediatamente por afirmações positivas. Então, por exemplo, veio algo ali, não vai dar certo. Vai dar certo, sim. Por que vai dar certo? Porque vai dar certo, eu quero que dê certo, ponto. E acabou. Simples assim. Gabriel, mas isso é tão estranho. É tão estranho, mas com o tempo, é isso, com o tempo, com a repetição, você vai vendo que isso vai se tornando mais fluido. Foi assim comigo, vai ser assim com você também. Outro ponto, imagens e sons. Você pode usar imagens, sons, alguns símbolos que representem a prosperidade financeira no seu ambiente. Outro dia eu vi um negócio muito legal, que era a galera vendendo uma caixinha que tinha um monte de notas de 100 ali, né? Como se fosse vários bolos, era uma caixinha mais ou menos assim, quadradinha. Cadê? Deixa eu ver, gente. Quadradinha assim, mais ou menos dessa altura, como se tivesse ali, sei lá, não sei quantos mil tinha ali dentro, mas assim, bastante dinheiro para você visualizar aquilo, você lidar com aquilo, com aquele malote, aquele monte de dinheiro. Isso ajuda, porque torna-se natural. Deixa eu dar um exemplo para você. Você já foi em algum lugar que na primeira vez você se sentiu completamente deslocado? E hoje você frequenta esse lugar muito tranquilamente? É isso, é o costume, você cria o hábito. Quando você começa a ver isso, quando você começa a viver isso, isso se torna habitual para você. Então, por exemplo, quando você começa a visualizar muito dinheiro, você começa a lidar muito com isso, isso se torna normal para você. Então, as imagens e sons, símbolos podem ajudar isso, uma vez que você coloque isso no seu ambiente, ok? E uma última coisa é persistência e paciência. Isso é um processo. Você foi programado durante ali 8, alguns falam que até os 12 anos de idade você ainda tem algumas programações mentais, depois disso meio que você só repete. Então você foi programado ali até mais ou menos seus 12 anos de idade com todas as crenças que você já tem hoje, que você já reproduz, que você hoje só reproduz, você só repete. Então, para você não vai de um dia para a noite você vai reprogramar isso. Alguns vão reprogramar mais fácil, outros vão reprogramar, vão demorar um pouquinho mais de tempo. Então você precisa ter paciência e persistência, persistência e paciência. Não importa a ordem, mas programar o seu subconsciente requer esses duas características. Então, assim como uma mudança de hábito, isso não acontece da noite para o dia. Então, esteja disposto a trabalhar, investir seu tempo, a sua energia nisso, para você conseguir
o seu resultado, ok? Então, um outro adendo aqui para vocês é que programar o seu subconsciente ele pode ser aliado, atrelado integrado, vamos dizer assim, com outras práticas, ok? Isso inclui, se você se educar financeiramente, você estudar sobre finanças, criar um plano de ação para o seu cenário, tomar medidas consistentes em direção aos seus objetivos. Ou seja, não adianta só eu ficar visualizando, não adianta só eu ficar falando palavra positiva, não é isso. Eu preciso, com base em tudo isso, eu também colocar a mão na massa. Ok? Então, a programação do subconsciente, ela é uma ferramenta. Isso aqui, tudo que eu trouxe para você, é uma ferramenta poderosa para influenciar suas atividades e comportamentos. Ou seja, eu visualizo, eu faço afirmações positivas, isso influencia no meu comportamento. Mas ela precisa ser combinada com outras coisas para poder ter um poder de mudança, de transformação melhor. Se você quiser ter mais informações, quiser aprofundar no assunto, eu recomendo esse livro, O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. É um livro extraordinário que fala de toda essa abordagem de como a mente funciona, como é esse processo de reprogramação do subconsciente, para você fazer isso, não só na área de finanças, não só na área de dinheiro, mas em todas as áreas da sua vida. Então é isso, gente. Espero que vocês coloquem em prática tudo que eu falei aqui, porque é muito legal. Para mim, isso aqui faz todo sentido. Eu aplico na minha vida, faz toda a diferença e espero que faça na sua também. Então é isso. Fiquem com Deus, fiquem na paz, graça e prosperidade.